Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Florescer Violeta. Gratidão pela sua companhia, você que está sempre aí ouvindo nesse horário original de 2 da manhã. E gratidão também a você que assiste depois lá pelo meu canal no YouTube. Você pode assistir esse programa, assim como todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. É só você acessar o YouTube, acesse lá, Terapeuta Sidney Rosa, você encontra o meu canal e vai poder assistir todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, inclusive esse, que daqui a pouquinho já vai estar lá também no canal. E aí você pode assistir, ouvir no horário que for mais tranquilo, mais conveniente aí para você. Para você que está chegando pela primeira vez, né, eu sou Sidney Rosa, eu trabalho com algumas terapias, com base na psicanálise, eu sou psicanalista, meu trabalho principal é o de psicanálise, é o de psicanalista, e eu trago junto com esse trabalho terapêutico, eu trago algumas ferramentas, algumas terapias que facilitam, agilizam o trabalho da psicanálise, as constelações familiares e também a hipnose, né? Então, nas minhas sessões estão lá, você vai poder fazer constelação, você vai poder fazer hipnose, porque isso tudo traz uma agilidade, um entendimento mais rápido, um entendimento, eu não vou dizer maior, mas mais rápido sim, né, de você conseguir desatar os seus nós, né? A gente tem aí os nossos emaranhamentos causados pela nossa própria história, pelo nosso próprio psíquico emocional, pelo nosso energético e espiritual, né? Nós temos essas duas fontes de alimentação do nosso sistema, né? A área energética, a área espiritual atua muito mais do que a gente imagina na nossa vida. Então eu trago também o reiki tradicional, japonês, trago o reiki xamânico também para sessões, para que a gente possa olhar esse lado energético, esse lado espiritual, que desequilibrado ou com contaminações, ele vai atuar de uma forma muito intensa, muito importante na sua vida. Muitas vezes, essa área energética espiritual, ela é a principal razão das suas questões. Às vezes não, às vezes é a questão emocional, é a questão psíquica. Então, tudo isso precisa ser olhado, né? Tudo isso precisa ser avaliado, tudo isso tem que se dar a importância para esse lado energético espiritual. Assim bem como, claro, o psíquico e emocional, psicoemocional. Então esse é o meu trabalho, né? Eu vou aliando aí essas ferramentas, sempre no intuito de te trazer autoconhecimento. Esse é, no meu entendimento, o segredo para que a gente possa fazer, encontrar, conseguir as nossas curas, né? Para que a gente consiga sair dos emaranhamentos que a gente se encontra e poder enxergar algo novo, poder enxergar um caminho, poder enxergar uma saída. Isso é autoconhecimento, né? O processo terapêutico que eu trabalho é o processo que vai trazer para você autoconhecimento, saber mais sobre você. Por quê? Porque nós temos essa força é nossa, esse poder pessoal é nosso. Né? Todos os seres humanos têm essa capacidade. A gente vai perdendo essa capacidade ao longo da vida, ao longo do tempo, a gente vai se fragmentando, vai sendo introjetado medo no ser humano e a gente vai perdendo essa força, perdendo esse poder, né? Esse poder pessoal que nós temos. E aí é importantíssimo se permitir fazer processos terapêuticos para que você possa se reencontrar com você, para que você possa se reencontrar com a sua essência, né? A nossa essência, a essência do ser humano, ela é perfeita.
É perfeita a essência do ser humano. Não tem ser humano que não seja perfeito. Senão seríamos... não teríamos... estaria sendo desonesto, né? O grande Criador, né? O Criador de tudo isso, a fonte máxima de inteligência, o grande arquiteto do universo, ele estaria deixando as pessoas em desigualdade, e ninguém tem essa desigualdade. Nós somos absolutamente todos, na essência, perfeitos, bons, né? Não existe alguém que nasça com maldade. Essa maldade ela vai acontecendo ao longo da vida. Aquilo tudo que a gente vai aprendendo, aquilo que a gente vai vivenciando, aquilo que o nosso ego vai exigindo, a gente vai saindo desse nosso caminho de perfeição, né? De pessoas essencialmente sadias e boas, né? Essa é a essência. A essência é essa. Não muda de ninguém, para ninguém, né? Somos todos centelhas divinas, né? Então, o que acontece é que durante a nossa trajetória a gente vai buscando prazeres, a gente vai buscando, a gente tem desejos. O ser humano vive sob o princípio do prazer. Tudo aquilo que ele faz que não é prazeroso frustra, é frustrante, né? E o nosso ego vai tentando sempre buscar aquilo que me dá prazer, aquilo que me traz prazer. E dependendo de como eu trabalho isso, dependendo de como eu encaro isso, eu vou me perdendo, né? Eu vou me tornando aí sim uma pessoa que não tem uma característica tão saudável, vamos dizer assim, né? Mas isso é fruto desse próprio ego, é fruto dessa própria necessidade egóica que a gente vai se construindo durante a vida. Essa é a linha de entendimento da psicanálise, minha, particularmente. E eu sou espiritualista. Quem já ouve aqui o meu programa sabe que eu falo das questões psíquicas e emocionais e das questões energéticas e espirituais, porque, como eu comecei o programa falando, essa área espiritual atua muito na nossa vida. E o nosso processo é um processo de evolução através das encarnações. Essa é a minha crença, que nós estamos vivenciando uma encarnação, uma vida, uma existência carnal de uma alma antiga. A nossa alma, o nosso espírito é de centenas e centenas e centenas de anos. É o mesmo. A gente só muda a carne, a gente só muda o corpo, o formato, né? Mas a gente vai experienciando, a gente vai vivendo. A gente chama de... O nome que se usa técnico, enfim, é de reencarnação, mas a reencarnação nada mais é do que uma continuação. A gente vai dando continuação ao nosso processo, né? Então a gente vem de vivências e a gente vai ainda experienciar outras vivências, sempre numa continuação. Então, o que eu estou vivenciando hoje é o que eu preciso aprender, é o que eu já aprendi, é o que eu já trouxe de outras vidas, de outras versões minhas. E vou vivenciar outras, né? Então, se eu sei disso, se eu acredito nisso, se você que está me ouvindo aí acredita nisso, você que está me assistindo aí pelo YouTube acredita nisso, a gente sabe que a gente terá outras, que a gente não vai lembrar da mesma maneira que hoje a gente não lembra das anteriores, a gente também não vai lembrar quando a gente estiver lá na próxima, mas a gente sabe que vai ter essa próxima. E se essa próxima é uma continuação dessa, quanto melhor eu estiver nessa, melhor vai ser a minha continuação, né? Simples assim, né? Muito simples, dessa maneira.
se essa existência eu estou cumprindo aquilo que eu estou me propondo, dentro de um processo ético, dentro de um processo saudável, eu vou dar continuidade nesse processo, né? Se eu não estou sendo essa pessoa, é isso que eu vou encontrar na minha continuação, né? Então, se nós nascemos, se a gente chega nesse planeta, se a gente chega nessa encarnação dessa maneira, na essência boa, saudável, perfeita, é uma questão de nós nos reencontrarmos com essa essência. E quanto nós estamos prontos, quanto nós estamos querendo, né? Basicamente, eu preciso querer, eu preciso ter esse interesse, eu preciso ter esse propósito, eu preciso talvez ter esse projeto de vida de querer me encontrar com essa essência. Quanto eu quero, quanto você que está me ouvindo aí quer isso. Quanto você quer voltar para a sua essência de pessoa perfeita, de pessoa boa? Só depende de você. A boa notícia é essa. Só depende de você. A má notícia, para alguns, é essa. Só depende de você. Não fique esperando do outro. Não fique esperando processos milagrosos, mágicos. Mágica não existe. Mágica é ilusória. Mágica é uma ilusão. Então, não existe. O que a gente precisa é ter o olhar, a percepção, a clareza e a coragem de olhar para isso, né? A coragem de olhar para isso. A coragem de olhar para mim e entender quanto eu tenho sido essa pessoa que está buscando ser uma pessoa melhor. Quanto eu estou nesse propósito, quanto eu quero isso. Ou eu estou apenas buscando o que me interessa. E aí eu não meço esforços para atingir os meus objetivos. Eu passo por cima, eu engano, eu manipulo, né? Quanto a gente faz isso, quanto a gente pode estar fazendo isso. Porque você pode ter um propósito, um objetivo, e para atingir esse objetivo você sai sem olhar a quem, você vai pisando, vai passando por cima. Para que a gente atinja os nossos objetivos, para que a gente tenha esse propósito, esse projeto de atingir os objetivos, é importantíssimo que a gente tenha esse foco, é importantíssimo que a gente coloque toda essa energia nesse projeto, mas isso longe de pisar nas outras pessoas, isso longe de desrespeitar as outras pessoas. Eu não posso, não deveria, pelo menos, não é que eu não posso, não deveria usar esse caminho, porque nós vivemos num planeta de ação e reação. O nosso planeta é um planeta de ação e reação. Para as minhas ações, terão reações. Simples, simples, simples assim. Então, se a minha ação é uma ação que não é saudável, vai haver uma reação não saudável. Não dá para fugir disso, não dá para fugir disso. Muitas vezes essa reação, ela não é automática. Muitas vezes essa reação, ela não acontece logo que eu tenho a ação. Mas em algum momento, em alguma esfera, em algum episódio, eu vou encontrar essa reação. Não dá, não tem como, não dá para a gente prever isso, de que maneira isso vai acontecer, obviamente. No meu trabalho terapêutico de alguns anos que eu venho atuando, já dá para ter muita visão, já dá para ter muita percepção de como as coisas em geral acontecem. Mas não dá para dizer que há uma regra, não dá para dizer que há um formato. Mas existe uma tendência, existem caminhos que se repetem, né? E aí a gente vai vendo a história de uma pessoa, a história da outra pessoa, a história de vida do outro, e a gente vai percebendo como que essas reações acontecem. E elas acontecem no momento, normalmente, que a gente menos espera.
Da mesma maneira que a gente teve muitas vezes uma ação não saudável e que de alguma maneira afetou pessoas ou afetou pessoa, né, alguma pessoa específica, e da mesma maneira que essa pessoa não esperava aquilo naquele momento, vai chegar um momento em que essa reação vai chegar para mim também, possivelmente no momento em que eu também não estava esperando, né? Isso acontece muito. E aí as pessoas têm também uma tendência, o ser humano tem uma tendência de ir para o vitimismo. Ah, por que que isso aconteceu comigo? Por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus está me castigando? Né? E ela nem lembra os movimentos que ela fez lá atrás. Né? Ela não lembra, ela nem sequer tem noção, muitas vezes, dos movimentos que ela fez lá atrás. Né? E em algum momento ela vai se deparar com essas reações das ações que ela mesma cometeu. Ou seja, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não entra nessa questão. Essa questão é nossa. Esse endividamento ou merecimento é nosso. Porque também essas reações, elas podem ser absolutamente positivas. Eu posso ter, na maior parte das vezes, e eu entendo isso, eu confio nisso, eu acredito nisso, que na maior parte das vezes as pessoas têm boas ações. Elas têm boas ações, infinitamente muito mais boas ações do que más ações. E essas boas ações também você receberá de volta reações boas. E também no mesmo processo. Possivelmente, não vai acontecer logo em seguida. Pode acontecer num outro momento, numa outra fase da sua vida, num outro momento da sua vida. De repente você começa a receber, você recebe coisas boas, né? Por conta desse merecimento, por conta dessas boas ações, né, que você praticou. É ação e reação, sempre. Para as más ações e para as boas ações. Né? Nós temos, o ser humano tem, em geral também, a tendência de olhar mais para o negativo. É uma tendência natural, imposta, né? Eu falo disso muito aqui nos programas. Você que me ouve aí vai ficar repetitivo, mas eu vou falar sempre, porque tem sempre gente nova ouvindo o programa. Os grupos de poderosos que dominam o planeta, eles querem que a gente fique no medo. Eles introjetam medo o tempo inteiro. Então eles introjetam isso exatamente para que a gente fique na maior parte do tempo nesse negativo, com essa expectativa negativa, com esse anseio negativo, com esse temor. É isso que eles introjetam 24 horas por dia. E eu nem estou falando desse último ano e meio da fraudemia, eu não estou nem falando disso. Isso há já séculos e séculos, é assim que funciona. Eles vão introjetando medo para que a gente fique cada vez mais inseguro e sempre buscando algo que me proteja. E aí eles vendem algo que te proteja. Ou ficam apenas como massa nos utilizando a grande massa populacional como uma massa de manobra. Então, por isso, a gente tem a tendência de olhar mais, de perceber mais o negativo. E aí eu chego aqui, até que enfim, no meu propósito do meu programa de hoje. Né? O propósito do programa de hoje, dá tempo ainda, é mostrar para você, tentar mostrar para você que há infinitamente um lado positivo, infinitamente maior de coisas boas acontecendo na nossa vida. Na minha, na sua, não sei, não conheço você, não sei exatamente o que você está vivendo agora, mas eu não tenho dúvida que você tem muito mais a agradecer do que de reclamar, do que para reclamar. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que você tem muito mais a agradecer. Né? Então é essa a minha proposta do programa de hoje. Para que você pare
alguns minutos, todos os dias, vários minutos, vários momentos do dia, e olhe para tudo o que você já conquistou, para tudo que você já, de alguma maneira, teve oportunidade, para tudo aquilo que você vivenciou de uma forma positiva. Olhe para isso, perceba isso. Permita que esse lado positivo, esse lado bom, ele seja maior do que essa quantidade infinita de informações negativas que a gente sofre diariamente, segundo após segundo, né? O nível hoje de informação, por conta da internet, é extremamente, infinitamente mais rápido do que era antigamente, né? A quantidade de informações e, infelizmente, a quantidade de informações negativas, porque esse grupo aproveita dessa velocidade para introjetar ainda com mais facilidade o medo nas pessoas. Então, desligue-se um pouco de tudo isso e ligue-se em você, naquilo que você já conquistou, naquilo que você conquista diariamente, naquilo que você tem de sentimentos bons durante o seu dia. Talvez você esteja vivenciando um momento mais denso, talvez você esteja com uma doença, talvez você esteja doente, talvez você esteja sem grana, talvez você esteja sem emprego, talvez você esteja com problemas do relacionamento ou sem relacionamento. Então você vai ter uma tendência de ficar nesse negativismo, nesse lado negativo. E essa é a minha proposta. Esquece um pouquinho, se desliga dessa dor, se desliga desse momento que você está e olhe, foca, perceba o quanto, fora esse momento, o quanto você já conquistou, o quanto você vem conquistando, o quanto você, olhando para trás, você percebe o quanto você evoluiu. Você evoluiu. Mas é algo que eu também não conheço você, mas eu tenho certeza absoluta que você evoluiu, que você saiu de um patamar e está em outro. Talvez você estivesse muito melhor lá e agora você está no momento ruim, mas antes de estar bem lá atrás, olha o momento anterior, que você vai perceber como você vem evoluindo. A gente se perde disso, a gente se perde desse olhar para nós mesmos. A gente se perde. Esse movimento planetário leva a gente se perder desse olhar. E aí a gente fica no negativo, a gente fica no denso, a gente fica no medo, a gente fica pesando. E a gente pode e deve fazer esse movimento de alternar essa vibração. Ir para uma vibração mais positiva, ir para uma vibração mais feliz, eu não tenho dúvida que você pode fazer isso. Você pode, você consegue. Se você quiser perguntar, quiser saber mais sobre isso, se você quiser falar comigo, me procure. Eu estou aí no Facebook como Sidney Rosa, como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa. Eu estou no Instagram, Sidney Rosa Terapeuta, Florescer Violeta também. Esse canal do YouTube, que você pode assistir o programa a hora que você quiser, basta você acessar lá o meu canal, Terapeuta Sidney Rosa, ou então pelo meu celular. Se você não estiver podendo anotar aí agora, não se preocupe, mas grave o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa. Depois você entra no Google lá e vai me encontrar de alguma maneira e vai conseguir fazer o contato comigo. Mas se você puder anotar, 11, atendo em São Paulo, atendo em frente ao metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Então, DDD é 11 98670 6310. 98670 6310. Terapeuta Sidney Rosa. Me encontre, mande uma mensagem, entre em contato comigo. Se você quiser, me espere no domingo que vem, às 2 da manhã, que eu estarei aqui na Vibe Mundial. Mas eu espero você fazer esse contato. Até mais.